Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. E tal como prometido, vou-vos apresentar um novo indicador. Tal como diz o meu canal, passo a passo, step by step, nós vamos crescendo. Mas também como um seguidor dizia, passo a passo o canal vai crescendo. E para isso, nada como, se você se é novo, colocar o like, subscrever e reencaminhar para os seus contactos. E aqueles que já aqui estão, mais uma vez, sejam bem-vindos e vou-vos retribuir. Bem, vou começar com uma história. Essa começa por ser a minha primeira retribuição. Bem, ali por 1952, aproximadamente, mais coisa menos coisa, Markowitz, portanto um ícone, vamos dizer que um estudioso da teoria das carteiras americano, desenvolveu uma teoria que é chamada de teoria da carteira, que é aquela teoria que, vamos dizer que ajuda a fazer uma utilização e uma aplicabilidade, portanto uma anexação de ativos numa carteira para que a mesma se torne o mais ótima possível. O objetivo é ter uma carteira não só eficaz, mas também eficiente. A grande verdade e aquilo que eu vos quero trazer é que esse senhor, que não é sobre o qual eu venho falar, esse senhor recebe no início da década de 90 um prémio Nobel. Portanto, reparem, foi quase 40 anos à espera de receber um prémio Nobel. Bem, Luís, e porquê é que tu estás a contar isso? Eu estou a contar isso por uma razão muito simples. É que esta teoria que ele desenvolveu resulta de um paper. Bem parece que só deu nas vistas passado algum tempo. E porquê que ele deu nas vistas? Ele deu nas vistas porque muitos gestores de ativos começaram a aplicar a sua estratégia. Aqui há muitos modelos e muitos artigos científicos publicados em simples papers que depois alguns analisam, investigam e dali nascem trabalhos de licenciaturas, vamos dizer assim, nascem dissertações de mestrados, dão origem a teses de doutoramento, etc. Não é nada diferente daquilo que acontece na música. Isto para dizer, o que é que acontece na música? Determinado compositor, quando ouve uma sinfonia, uma melodia, um acorde, um movimento, e chama-se também movimento a toda aquela viagem que as notas fazem ao longo de uma pauta e que várias pautas formam a partitura. Ok? E cada uma das partituras forma depois aquilo que é toda a música, que pode ser uma sonata, pode ser uma sinfonia, pode ser um prelúdio. Bem, mas não é de música que estamos aqui para falar. Mas vocês já terão notado que algumas músicas têm alguns tons, acordes, vamos dizer assim, e alguns sons muito parecidos em movimentos a outras músicas que vocês já terão ouvido. Pois aqui nos mercados não é diferente. Os investidores inspiram-se em determinados modelos, em determinadas métricas, em determinadas fórmulas e cálculos matemáticos que os levam a retirar conclusões, a investigarem e desenvolverem as suas próprias conclusões. Não é muito diferente o novo indicador que eu aqui vos trago. E é por isso que eu vos trouxe aqui Markowitz. Coitado, recebeu o prémio quase 40 anos depois. É verdade que este senhor, que nasceu em 1927, faleceu em 2023, tem a idade que tem, tinha a idade que tem atualmente talvez Warren Buffett, portanto tem ali antes dos 95 anos, vamos dizer assim, ali em torno a isso, mas a grande verdade é que já foi 40 anos depois. Bem, o que importa agora aqui salientar é que é também 40 e muitos anos depois, agora, neste momento, que eu estou a falar de algo que nasce em 1980. Porquê é que eu falei do paper de Markowitz? Pois, é que este indicador que eu vos apresento, que se chama CCI, nasce pelas mãos deste senhor e também deriva, ou o mesmo foi publicado num artigo cujo título é precisamente isto que estão aqui a ler. Tool for Trading Cycle Trends. Portanto, este artigo foi publicado na revista Commodities Magazine e ali mais ou menos em 1980. E vocês vão descobrir algo bastante curioso. É que quando no próximo vídeo eu falar das fórmulas, como eu faço sempre, e mostrar como é que matematicamente se escreve todas estas linhas, a grande verdade é que vão encontrar ali, Luís,
eu já ouvi falar desses números, eu já ouvi falar dessa fórmula e isso parece que já vem de algum lado. Pois é, o que é que eu venho e o que é que eu trouxe nos últimos vídeos? Não foi os Pivot Point, vocês vão descobrir que uma das fórmulas dos Pivot Point, a fórmula base, aquela principal, é aquela que dá origem à inspiração deste indicador. Mas isso é uma presunção minha, isso não está escrito e isso não está comprovado. O que vos posso dizer é que a fórmula dos Pivot Point também não se sabe, não está comprovado quem é que a escreveu, não há uma assinatura, mas para este indicador sim que há esta assinatura. Bem, eu vou aqui fazer primeiro uma pequena introdução. Para já, este indicador, o nome dele é Commodity Channel Index. A tradução mal feita disto seria como se fosse um índice de canal de commodities, ok? Commodities é mercadorias, porque nesta década, ali entre 1960, mais propriamente a partir de 1970, 80 e ali até 90, estava muito na moda as commodities, por causa dos mercados de futuros, ok? E muitos dos indicadores foram pensados nisso, que depois se levaram para o mercado de ações, se adaptaram, se incluíram, se introduziram, se dinamizaram e se desenvolveram, cresceram depois aí. A grande verdade é porque o mercado das ações é muito mais abrangente em termos de público, tem um público-alvo muito mais abrangente que este commodities, que é mais específico, que como bem sabem, foram primeiros feitos os contratos de seguro para a pensar nos produtores como se contratos de seguro se tratasse. Mas não é disso que eu quero aqui falar e para não me dispersar, porque eu depois disperso-me e saio do caminho porque me entusiasmo, eu quero aqui começar com uma breve introdução. Se é a primeira vez que está neste canal Step by Step Markets, eu faço um convite que deixa até lá abaixo e veja o vídeo ABC dos gráficos. No ABC dos gráficos vai aprender a interpretar todo este gráfico. Porquê? Porque aquilo que aqui está é palha, é letras, mais letras, linhas e o que nos interessa são as linhas. Onde num gráfico que eu vou fazer uma pequena introdução muito rápida, em baixo temos o tempo que aqui está marcado por meses, janeiro, fevereiro, março, abril, é meramente exemplificativo e aqui está o preço. E estes dados são parâmetros do indicador. O indicador está aqui em baixo, o preço está aqui em cima. Se estes movimentos que vêm aqui são verdes é porque ascendeu o preço, se são vermelhos é porque descendeu. E esta linha azul é a média do preço. Digamos que somados todos estes movimentos e dividido pelo número de movimentos que aqui estão, dá um preço médio e este é o movimento médio. Nesse vídeo que eu acabo de explicar do ABC dos gráficos, tudo isso está muito bem detalhado. Bem, como eu vos trago é o CCI, há algo que eu vou aqui só resumir de maneira muito simples. Quando a vela, e chama-se isto candlestick, este tipo de velas que eu uso nos gráficos, é verde, é porque o preço subiu, neste caso, movimentou-se positivamente. E depois repara, ele abre aqui, nesta linha horizontal, fecha aqui, close, portanto nesta, mas quando ele abre terá provavelmente descido e depois recuperado, daí que marcou o seu mínimo mesmo neste pontinho aqui, eu escrevo low em inglês, e em cima depois foi ao máximo, mas acaba por fechar na zona de close e está high, portanto máximo. Então, abertura, fecho, mínimo e máximo, vamos dizê-lo assim, ok? Bem, porque é importante referir isto? Porque depois nós vamos perceber que ao longo dos movimentos há estes pavios. Eu chamo de pavios para fazer a conotação com uma dinamite. Isto parece com uma dinamite. E se isto fosse uma dinamite, isto eram os pavios. Quem é que não se lembra dos filmes do Faroeste em que eles acendiam a ponta da dinamite, mandavam para aquela barraca e aquilo tudo explodia, não é? Bem, quando a que está ao lado é vermelha é porque o preço abre onde diz open, fecha onde diz close, precisamente na parte horizontal. No entanto, quando ele abre ainda vem acima, engana os investidores e retrocede, ainda vem abaixo, assusta os investidores e recupera. Portanto, abre, máximo, mínimo e fecho. Porquê é que eu uso a terminologia em inglês? Eu já expliquei. Porque vamos encontrar muitas fórmulas em finanças que estão escritas em inglês. E então, como poderão ver, nós vamos precisar de usar o O de open, o C de close, o I, o H de hide e o L
de low, ok? Desta feita, vamos dizer que estamos preparados para entender o gráfico. Bem, desenvolvido o CCI, o que é que nós temos aqui? Temos que este movimento que está aqui a azul é uma média de movimentos que eu explicarei mais tarde como é que ela se desenvolve e como é que ela se forma. Quais são os objetivos do CCI? Primeiro que tudo, é importante explicar, e como eu já disse, que ele detecta movimentos cíclicos do mercado. Esse é o objetivo. Eu diria que qual é o momento do mercado? O ciclo é de alta, porque embora tenha momentos de alta e momentos de baixa, tem um ciclo e normalmente é um ciclo de alta. Também poderiam dizer que há semiciclos ascendentes e semiciclos descendentes, ok? Depois, o que é que nós temos aqui? Temos aqui realmente a média do preço. Portanto, o CCI indica movimentos cíclicos do mercado. Portanto, é um indicador de momento para detectar o início e o fim de cada tendência. Daí que eu tentei coincidir o fim desta tendência ascendente com um momento mais alto no indicador e o fim desta tendência descendente com o ponto mais baixo deste indicador. E assim sucessivamente. Uma outra funcionalidade, ou aquilo, vamos dividir em 3 utilidades que este indicador nos tem, que é identificar novas tendências, portanto, depois de descer uma nova que é ascendente, depois de parar de subir uma nova que agora é descendente. Basicamente essa é uma das funções e utilidades deste indicador. Identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, portanto, eu marquei aqui uns tracejados horizontais que são definidos por 100 e menos 100. Então diríamos que quando está acima de 100, ele está em sobrecompra. O preço, tecnicamente falando, diz-se que desenvolveu este indicador que pretende dizer e dar a entender que o mesmo está sobrecomprado, portanto já poderá estar no seu excesso, e quando está em menos 100 está sobrevendido, portanto o preço está já saturado das descidas e é previsível que a qualquer momento possa encetar uma recuperação sem que isso seja garantido. Bem, outra coisa que é muito importante, e a terceira e última, vamos resumir nestes 3, portanto, é as divergências, ou seja, quando o preço faz uma coisa e o indicador diz outra, e aí poder-se-á estar perante uma divergência, algo que está a divergir. Bem, mas vamos deixar para o próximo vídeo, para as próximas edições, explicar melhor estas 3 utilidades, estes 3 objetivos levados a cabo e desenvolvidos por este autor. Já agora, e porque se quiserem continuar no canal História, porque hoje quando eu comecei parecia que estávamos no canal História, mas não, eu lembro-vos, estamos no meu canal, Step by Step Markets, aquele canal que vos é dirigido a vocês. Bem, e este autor deste indicador, CCI, ali por 1980, este paper que ele escreve é publicado numa revista chamada Commodities Magazine. Desconheço se a mesma ainda existe, mas poderão encontrar na internet, e procurem também pelo título do artigo, o título do paper, que é Tool for Trading Cyclic Trades. Basicamente, o que isto quer dizer é que é uma ferramenta para detectar tendências cíclicas de negociação. Ali ele fala sobre as origens e o que pensa e como desenvolveu matematicamente também todo este indicador. É tudo muito interessante. Eu vou aqui explanar de forma muito objetiva, muito resumida e como vos tenho habituado até hoje, tornando-o prático, mostrando vantagens, desvantagens, características e especificações. Vamos dissecar todo este indicador. Espero que estejam tão entusiasmados quanto eu. Espero-vos no próximo vídeo. Vamos então falar de tudo isto e mais uma vez, se não conheciam o meu canal, subscrevam-no. Se já o fizeram, reencaminhem para os vossos contactos, coloquem like, se fizer sentido. Um bem-aja a todos.